vocês? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala hoje dormindo para mais um vídeo. E guys, dessa vez tô aqui para falar um pouquinho, como eu disse no último vídeo, vim falar realmente da diferença entre o mercado norte-americano e brasileiro. E eu recebi uma pergunta no meu último vídeo, falando, uma pergunta muito interessante inclusive, perguntando por que quando uma carta dispara lá fora, ela quase que instantaneamente dispara aqui no Brasil, mas depois quando a carta cai lá fora, ela demora muito mais para cair aqui no Brasil. Vou explicar também em relação a isso, como funciona. Mas antes, bora dar aqueles recadinhos de sempre. Guys, a MyPCards, ela liberou para mim um cupom para quem não fez compra ainda lá na plataforma de R$20 usando o cupom GETO20. Lá se você for comprar R$100 em carta, você pode usar esse cupom chamado GETO20, que você vai conseguir R$20 de desconto. É muito bom e é para quem nunca fez compra na plataforma, pode usar em qualquer vendedor certificado ou lojista. E para quem quiser comprar na minha Myp, já fez compras na MyPCards, você pode usar o cupom YT5, YouTube5, que você vai ganhar na minha pasta 5% de desconto em qualquer compra. Então, fica aí o recado. Guys, deixa o like, se inscreve aí embaixo. Guys, e como eu prometi, eu vou falar um pouquinho hoje da diferença entre o mercado norte-americano e o mercado BR de cards. Talvez você possa usar isso para colecionáveis em geral, mas principalmente de cards, eu vou tentar explicar um pouquinho por que há essa grande diferença de preços entre esses dois mercados. E como isso reflete diretamente no mercado BR. Também eu recebi uma pergunta muito interessante lá no meu último vídeo, que é: Gedolino, por que quando uma carta sobe muito lá fora, ela quase que instantaneamente sobe aqui no Brasil, mas quando ela cai lá fora, ela demora muito mais para cair aqui no Brasil? Eu vou explicar esses dois pontos para vocês, vou tentar dar a minha visão, né, de o porquê isso acontece. Então, bora começar. Guys, vamos começar por que as boxes nacionais, elas são muito mais caras do que as boxes norte-americanas. Vamos começar primeiramente falando de economia mesmo. Tem uma estatística chamada PIB per capita. Essa estatística meio que fala a média de dinheiro que o pessoal ganha tanto em qualquer país. Então, PIB per capita no Brasil é X, PIB per capita nos Estados Unidos é Y. Guys, lá uma box custa em torno de 80, 90 dólares, talvez um pouco menos. Isso daria algo em torno de uma conversão direta de 400 e poucos reais. Aqui no Brasil isso já seria um pouquinho mais caro, algo em torno de 500 e poucos reais. Porém, lá nos Estados Unidos nós temos que o salário médio é algo em torno de 2.200, 2.300 dólares. Enquanto aqui no Brasil o salário médio é algo em torno de 2.500 reais. Você vê essa grande discrepância que começa não pelo Yu-Gi-Oh! Em si, mas sim pelo desenvolvimento econômico de cada país. Então aqui no Brasil, se você comprar 2 ou 3 boxes por mês, você está quebrado, você não consegue, fazer mais nada. Enquanto lá nos Estados Unidos, se você comprar 3, 4 boxes por mês, isso praticamente não impacta tanto no seu orçamento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que começar a abordar, por que as cartas BRs, elas impactam mais diretamente no orçamento, é porque elas já são, abre aspas, mais caras pra gente nesse quesito proporcional de salário, de PIB per capita. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um ponto que eu bato na tecla sempre, muita gente não entende muito bem, que é o ponto da liquidez. A liquidez da carta aqui no Brasil, e aí já vou responder aquela pergunta que o rapaz me fez, é o PIB, se não me engano. A liquidez da carta aqui no Brasil, ela é comparativamente, muitíssimo menor que a liquidez dos Estados Unidos. E o que é a liquidez? É a quantidade de capital envolvido. Então, por exemplo, assim, eu vou comprar este cóccito aqui. Vou comprar este cóccito aqui e eu tenho um problema quando eu compro ele. Eu tenho que comprar ele por, sei lá, eu quero ter 30% de margem. Tenho que comprar ele 70% do valor dele e logo depois eu preciso vender ele. Só que, por exemplo, eu tenho que lembrar que eu tenho que vender essa carta com certa rapidez, porque eu preciso pagar minhas contas, preciso girar meu estoque, preciso fazer um monte de coisa. Então tem esse quesito chamado liquidez, que é quanto tempo eu vou conseguir demorar para vender essa carta? Quanto tempo eu vou conseguir para vender qualquer carta? Então, esse é um ponto que aqui no Brasil é muito mais delicado do que lá fora. Lá fora, as lojas e os próprios vendedores, os players e tudo mais, eles têm uma liquidez maior, porque tem muito mais gente negociando e muito mais gente com poder aquisitivo suficiente para fazer negociações de carta. Então, lá fora, você tem que, você pega uma carta hoje e você quer vender ela amanhã, você baixa um pouquinho do preço, você já consegue vender. Aqui no Brasil, você não consegue ter esse mesmo tipo de movimento. Aqui no Brasil, as cartas elas levam tempo para vender. Tem carta que está parada comigo há 1, 2, 3 anos. Isso realmente acontece. Então, tudo isso a gente tem que considerar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma liquidez de mercado muito menor. Logo, nossos preços têm que ser maiores para compensar esse tempo
em que a carta fica maturando no estoque. E aí, respondendo a pergunta do moço, do Pibs, por que a carta lá fora, ela sobe muito rápido, e aqui no Brasil ela sobe muito rápido, e logo depois lá fora ela cai muito rápido, e aqui ela não cai? Primeiro, por que ela sobe aqui no Brasil? Não é porque necessariamente subiu lá fora, mas, por exemplo, uma carta hypou lá fora, um set de Unchained, de Pearl, sei lá. Esse set ele hypou lá fora. O pessoal aqui do Brasil fala, o pessoal do Brasil vê aqui, perdão, fala, esse set é muito bom, esse set é muito forte. Lá fora o preço já subiu, porque ele hypou, então ele vai sumindo do mercado, logo quanto menos você tem no mercado, mais o preço sobe. Aqui no Brasil você fala, esse set é bom. E aí as pessoas, ao invés de comprar um set, ela compra 15 cartas de cada. E não só lojistas fazem isso, eu conheço muito player que faz isso também. O cara vai e compra 20 cartas daquela do mercado. Então, no mercado que tem pouquíssima liquidez, faz com que o preço suba, dispare. E aí vão pessoas como eu, como o Gui, que tem bastante carta em estoque e tudo mais, fala, pô, agora é o nosso momento de pôr uma carta aqui, tirar um trocadinho ali. E aí, depois que esse movimento ele vai se normalizando, esses decks, por exemplo, eles vão entrando no preço mais ok, mas lá fora esse preço vai caindo. Aqui no Brasil, pela falta de liquidez, por poucas pessoas terem as cartas, esse preço ele vai mais devagar. Então tem uma loja X que coloca 100, uma loja X que vai colocando 90, aí a loja Y coloca 80, aí vem um player, coloca 60, vende, aí sobe de novo, aí o cara põe 75, então é assim que funciona. A falta de liquidez, ela faz o preço subir muito rápido, mas por ter poucas cartas no mercado, o preço vai cair com muito menos velocidade. Então, basicamente, a resposta para essa pergunta que o Pips fez é: a falta de liquidez afeta tanto essa jogada súbita para cima, quanto a demora de cair o preço em relação ao mercado internacional. Então, não tem ligação direta, mas o mercado internacional influencia muito diretamente aqui no Brasil. Mais ou menos essa relação. Então, guys, o terceiro ponto, e também um ponto importante aqui no Brasil, que a gente tem que sempre ressaltar, é que as cartas elas não são produzidas no Brasil. Então, essas cartas elas vêm importadas, se eu não me engano agora, é de algum país da Europa, eu não lembro realmente qual que é. E quando eles vêm de lá para cá, eles passam por uma carga tributária, tem todo o custo de transporte de cartas em relação a isso. Você tem os custos fixos de lojas aqui no Brasil são muito mais altos que lá fora. Então, por exemplo, pagar um funcionário aqui impacta mais no bolso de um empregador do que lá fora, por direitos trabalhistas, por N razões, não vou entrar nesse âmbito político, mas falando, realmente impacta diretamente no bolso do empregador, que geralmente não é uma grande loja, é uma lojinha pequena, que tem 2 funcionários, que o cara vende um booster ali, organiza um campeonato. Eu conheço amigos que, fecharam loja e tudo mais, que se divertiam tendo isso, mas que não é um negócio realmente lucrativo. Lojas de Yu-Gi-Oh! Geralmente não são realmente lucrativas. Então, tem todos esses quesitos de custos envolvidos no Brasil serem mais relevantes do que os custos norte-americanos, talvez. Então, tem todos esses quesitos que impactam diretamente no valor das cartas. Acho que a tendência, por exemplo, de plataformas como o MyPCards talvez aproximar essa distância que existe entre player, lojista e outro player. Então, o player vende para player. Então, a tendência é que esses preços realmente, com o tempo, eles sejam reduzidos até aqui no Brasil. Mas eu nunca vou achar que o mercado brasileiro vai ser tão comparativamente grande quanto o mercado norte-americano. Porque lá, por exemplo, é muito comum um player vender para outro player, usando TCG Player, usando outras plataformas. Eu não acho, por exemplo, que um marketplace aqui no Brasil vai conseguir sobreviver sem o dedo de lojista, sem o dedo de lojas dentro delas. Porque senão realmente falta liquidez, vai faltar carta no mercado. Se não tiver a galera que intermedia essas negociações. Então, guys, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido as principais diferenças. Eu tentei explicar do meu jeito. Eu acho que é um ponto que talvez não seja a verdade absoluta, mas que tem as suas virtudes e há de se interpretar. E é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí embaixo e até o próximo.